Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Stefano Tremeia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre análise de ações. Então, como de fato realizar uma análise de uma empresa para verificar se faz sentido ou não a gente comprar a ação, enfim, daquela companhia, se faz sentido a gente se tornar sócio de uma determinada empresa. Antes da gente começar, pessoal, eu tenho dois recados e dois pedidos. O primeiro deles é para você se inscrever aqui no canal e poder então ser notificado pelo YouTube sempre que a gente então divulgar um novo conteúdo. E o segundo pedido, pessoal, é para vocês ficarem até o final do vídeo, que na metade final, na parte final, eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, e a gente analisar juntos duas ações, duas empresas, e ao mesmo tempo compartilhar a ferramenta, uma das várias ferramentas que existem, gratuitas, onde você consegue ter mais informações mais detalhadas sobre determinada empresa. Tá certo? Então, vamos ao vídeo. Antes da gente começar, é importante a gente entender que existem dois tipos de fazer análise de uma ação. Uma análise técnica, grafista, e outra análise fundamentalista. A análise técnica grafista, ela é uma metodologia de análise que traders utilizam com o intuito de conseguir, através de volume de negócios, de imagem em gráficos, determinar se uma empresa ou não está tendo uma oportunidade de entrada ou não. Então existem várias técnicas que podem ser utilizadas e os traders especificamente que utilizam essa metodologia, eles partem do pressuposto que o mercado ele já precificou tudo que poderia precificar naquela ação. Então eles conseguem, através de sua análise, saber o ponto de entrada, saída de determinado papel. A gente aqui na Musa não vai muito por esse lado, a gente não acredita muito na eficiência no longo prazo desse tipo de metodologia. A gente prefere utilizar então a análise fundamentalista, que é muito mais usada para investidores como um todo de longo prazo. Então, assim, investidores conhecidos no mercado, como o caso de Warren Buffett, Benjamin Graham, Howard Marks e vários outros investidores renomados, Peter Lynch, utilizam a análise fundamentalista para comprar empresas nas quais eles desejam ou gostariam de ficar sócios por muitos anos. Com certeza, usufruindo de dividendos, usufruindo da valorização que as ações podem, então, representar no longo prazo. A análise fundamentalista, ela é uma análise bem mais completa do papel, não é só numa imagem de um gráfico ou de volume de negociações que vai se basear a tomar de decisão para a compra de uma ação na análise fundamentalista. Ela vai se basear numa análise dividida em dois cenários, uma análise quantitativa, que é no qual vão ser analisados os números da empresa em relação ao seu balanço patrimonial, as margens de lucro, o seu grau de endividamento, a sua eficiência operacional representada através do balanço, vai ser analisado o seu DRE, o demonstrativo de resultados do exercício. Então, a análise fundamentalista, na sua parte quantitativa, ela vai ter toda uma análise de múltiplos, uma análise de números, de dados da empresa, dados públicos, né, da sua questão contábil, para verificar se a empresa é ou não saudável. Eu nem preciso explicar, e talvez chover aqui no molhado com vocês, que obviamente a gente quer ser sócio de empresas que tenham boas margens de lucro em seus produtos, em seus processos, que elas tenham um endividamento controlado, que elas apresentem lucro ou tenham um potencial de apresentação de lucro em curto, médio e longo prazo, que sejam constantes no seu crescimento de receitas, crescimento de lucros e que, como eu falei, tenham um endividamento controlado. Então, é sempre importante a gente analisar esses aspectos mais quantitativos na hora de fazer uma análise de uma ação através da metodologia fundamentalista. Depois a gente passa por uma análise qualia. A análise fundamentalista ela vai se dividir então numa análise mais quantitativa, de dados, de números, mas também ela vai passar por uma análise mais qualitativa. O que é a análise qualitativa? Verificar que tipo de governança então a empresa tem, como que está sendo então as perspectivas do mercado, dos seus gestores, dos seus principais acionistas em relação à empresa, O acionista majoritário, ele está vendendo ações da empresa, ele está comprando. A governança da empresa, ela é uma governança que se preocupa com o meio ambiente, que se preocupa
em mitigar casos de corrupção, se a empresa tem um bom compliance, enfim, é uma análise mais detalhada, né? Então, assim, é importante a gente entender que mesmo a análise fundamentalista, ela vai ter uma parte da sua análise mais numérica, mais quantitativa, e por fim a gente depois ainda vai passar por um crivo mais qualitativo, né? Então, de realmente que se refere à qualidade em relação a processos, às pessoas, a metodologia que a empresa tem, se é uma empresa que vai ter, então, ser sustentável por longo prazo, né? Um exemplo de uma empresa que não se enquadraria, por exemplo, um exemplo de processo que não se enquadraria, né, dentro de uma análise qualitativa é pegar uma empresa que esteja envolvida, por exemplo, numa lava-jato, né? Então esteja muito comprometida numa situação de um caso de corrupção e sendo investigada pelo governo, ter uma atuação até de certa forma dúbia. Então, a análise qualitativa ela vai filtrar esse tipo de questão. E aí, por fim, também a gente vai ter a questão do valuation, que está dentro da análise fundamentalista, que vai pegar, então, aspectos quantitativos, aspectos qualitativos, e o valuation, especificamente, ele tem o objetivo de determinar se o preço pelo qual a ação está sendo negociada hoje está de acordo com o real valor que aquela empresa tem. Então, existem vários modelos que a gente pode utilizar para, de fato, fazer então essa análise e verificar se uma empresa que está sendo negociada a R$10, se aquele valor de R$10 é um valor justo para aquela empresa, pelo seu potencial de lucros, pelo seu potencial de crescimentos, pela sua real entrega de lucros, enfim, e dividendos nesse momento, ou se não, se ela eventualmente tem um potencial e o valor justo dela seria um valor de R$20, R$30, mas ela está sendo negociada a 10, por alguma irracionalidade do mercado, não olhando alguns aspectos e no curto prazo então estar precificando erroneamente essa ação. Então o valuation ele busca então determinar qual que é o valor justo por uma empresa, e aí então a gente consegue, através de vários modelos, como eu comentei, chegar se ela está sendo negociada a um preço justo ou não, e aí então a gente poder identificar algumas eventuais oportunidades. No processo de valuation, a gente vai analisar todas as demonstrações financeiras da empresa, o seu DRE, o seu balanço patrimonial, fazer comparações em relação a anos anteriores, né? Então, a empresa está conseguindo replicar o seu modelo, ela está crescendo frente ao mesmo período de anos anteriores. Então, assim, é sempre bom e importante a gente comparar banana com banana, maçã com maçã. Eu vou pegar uma análise do primeiro trimestre do ano de 2022, que é o que a gente está agora, e vamos comparar com o primeiro trimestre de 2021, que vai ter sido comparado com o primeiro trimestre de 2020 e assim sucessivamente, para a gente estar sempre comparando os mesmos momentos do ano e os resultados que a empresa está entregando. Então, a análise fundamentalista ela vai levar em conta essa série de fatores. E no fim, ao fim do cabo, né, no caso aqui, o que importa, como eu já falei anteriormente, né, o que importa é justamente a gente ser sócio e ter dentro do nosso portfólio, né, um portfólio diversificado, empresas que tenham um endividamento controlado, que tenham umas boas margens de lucro em sua operação, em seus produtos, em suas vendas, né? Que a gente consiga ter uma empresa que tenha um potencial de crescimento, uma previsibilidade talvez de pagamento de dividendos, se esse for o objetivo, que tenha suas receitas crescendo no longo prazo, que tenha o seu lucro crescendo no longo prazo, que esteja melhorando a sua eficiência operacional, reduzindo custos, né? Então, uma empresa que gere o seu capital não no mercado financeiro, eventualmente, né, se não for a atividade fim dela, mas que gere o seu resultado, né, dentro da sua atividade fim como empresa, qual que é a postura então dos seus sócios controladores, se eles estão comprando ações da empresa, se eles estão vendendo ações da empresa, se a empresa tem algum caso de corrupção atrelado a ela ou não, se a sua governança é do novo mercado, né, que protege os acionistas minoritários ou não. Então todos esses cuidados são necessários e importantes a gente tomar na hora de fazer uma análise então de uma ação.
Bom, pessoal, feito essa introdução que acabou ficando um pouco até mais longa, essa análise inicial das metodologias e tudo mais, eu quero chamar vocês agora para que vocês venham para a tela do meu computador. Eu vou abrir 2 sites, né, que podem ser utilizados para a gente conseguir então ver alguns indicadores fundamentalistas que possam então nos ajudar no processo de tomada de decisão se vale ou não a pena comprar determinada ação. Se você ainda, antes da gente ir para a tela do computador, eu quero fazer um pedido. Se você ainda não deu o seu like, né, aqui no nosso vídeo, já deixa seu like aqui para que a gente consiga então fazer com que o algoritmo do Facebook, do Facebook não, né, do YouTube, compartilhe então esse vídeo com mais pessoas também. Deixou o seu like, deixou o seu joinha, então vamos para a tela do computador e a gente vai analisar 2 sites gratuitos, 2 ferramentas gratuitas que você pode então utilizar para fazer análise de ações. Então, pessoal, aqui na tela do meu computador nós vamos entrar diretamente no Fundamentos, o primeiro site então que a gente vai utilizar, né, para fazer então análise de dados, análise de empresas, e o outro site que existe também, que é gratuito e que você pode utilizar aqui no seu processo de análise, é o Status Invest, né? Então, só colocar no Google Status Invest, também é uma outra ferramenta que você pode utilizar para fazer análise de ações dos seus dados contábeis, né? Então, primeiramente, eu coloquei, já tinha deixado separado aqui, a pesquisa então da Magazine Luiza. Peguei um exemplo, só que não uma recomendação de compra, isso é só realmente a gente está analisando os dados, vamos analisar aqui os dados da Magazine Luiza. Cliquei na lupinha, escrevi MGLU3, que é o ticker da Magazine Luiza, e então a gente vai conseguir ter acesso a todos os dados aqui da empresa. Então vamos lá, pessoal. Aqui de cara no Status Invest aparece o valor atual que a empresa está sendo negociada, o mínimo que ela teve nas últimas 52 semanas, o máximo que ela já esteve nas últimas 52 semanas. A gente tem o dividend yield, né? Caso a empresa fosse uma pagadora de dividendos, estaria registrado aqui quanto que foi o valor bruto, né, em reais, e percentualmente seria demonstrado. A valorização que a empresa teve nos últimos 12 meses, ou seja, a Magazine Luiza caiu 88% nos últimos 12 meses. Aqui a gente vai ter acesso a um gráfico com a cotação da empresa no dia, nos últimos 5 dias, nos últimos 30 dias, 6 meses, 1 ano e, por fim, nos últimos 5 anos, como que está a performance da empresa, né? Como eu falei, não vou entrar no mérito aqui em relação a se a empresa é boa ou ruim, se vale a pena investir ou não. Não é o objetivo do vídeo, é só mostrar como analisar uma ação, né, de forma que a gente consiga atender a critérios fundamentalistas, ou que a gente consiga ver esses indicadores fundamentalistas na prática dentro de uma ferramenta gratuita, que é o caso aqui dos Status Invest. Então aqui eles fazem até uma comparação em relação à volatilidade da ação em relação ao Ibovespa, então ela é muito mais volátil. Aqui é uma parte bem importante que a gente consegue ver o tag along da empresa, então até coloca o mouse em cima, eles já até explicam. Tag along é uma proteção legal concedida aos acionistas minoritários em operações de venda do controle da sociedade, ou seja, se a Magazine Luiza fosse ser vendida, os acionistas minoritários teriam direito a vender pelo mesmo preço que o acionista majoritário, né? Então isso é uma questão importante. O tipo de ação, se ela é ordinária ou preferencial, qual a participação da ação no Ibovespa, então ela representa 0,4% do Ibovespa, né, Magazine Luiza. A liquidez média diária que ela tem, então ela negocia 443 milhões em média por dia. E aqui nós vamos os indicadores de valuation, então exatamente os indicadores e margens da empresa, em números da empresa, que fazem total parte aqui da análise fundamentalista. Então cada indicador, o site é muito explicativo, tu consegue clicar o mouse em cima e ele vai te dizer o que é, quais são os principais, né, que é importante a gente analisar na hora de uma análise fundamentalista. Né, um indicador muito utilizado e muito fácil de ser entendido é a razão preço-lucro, né? Então, que é o PL, o famoso PL, preço dividido pelo lucro da empresa. O número que aparece aqui embaixo é o número de anos que seriam necessários para que a empresa conseguisse então pagar ao seu acionista, devolver ao seu acionista em relação ao lucro que ela desempenha, né? Então, assim,
A gente vê como a Magazine Luiza não tem dado lucro ultimamente, demoraria uns 103 anos para que, se caso você comprasse uma ação da empresa, os lucros dela poderem então te devolver o valor total da ação que você pagou. Então, ela é uma ação então que se encontra no nível não convidativo, né, para a gente conseguir então, não passaria no critério de uma análise fundamentalista que a gente segue aqui na Musa e tudo mais. Então acaba sendo uma ação cara, um indicador de preço-lucro pode nos demonstrar isso. Uma outra forma da gente ver também essa questão, se a empresa está de acordo ou não, é com o EV/EBITDA. O EV/EBITDA ele vai analisar então o Enterprise Value, que é o valor de mercado da empresa menos as suas dívidas, com a questão da receita operacional da empresa, então o EBITDA. A gente também é uma forma da gente eventualmente ter uma noção mais forte se a empresa é uma empresa que está também tendo bons resultados, se é uma empresa que valeria a pena ou não a gente investir. Quanto menor o preço-lucro e quanto menor o EBITDA, melhor também é a questão, mais rápido esse investimento se pagaria, né? Então é um outro valor, questão importante. PVP, aqui é um indicador que Benjamin Graham, né, o autor de O Investidor Inteligente, utiliza bastante, é o preço sobre o valor do patrimônio. Então hoje a Magazine Luiza está sendo negociada a 1,59 vezes o seu valor de patrimônio. Então ela negocia mais do que o patrimônio inteiro da empresa, caso fosse ser vendido, poderia então gerar de retorno, né, ao acionista. E esse Benjamin Graham gostava bastante, porque eventualmente se tu pegar uma empresa que está muito abaixo do seu preço sobre o valor patrimonial, lógico que nenhum indicador desse a gente deve analisar isoladamente, deve analisar junto de outros fatores, mas se uma empresa que está com os números redondos está muito descontado aqui em relação ao seu valor de patrimônio, é um excelente indicador, porque se a empresa é boa e se você decidisse então encerrar as operações da empresa, vendesse todo o material, todo, enfim, o mobilizado da empresa, você ganharia mais do que você pagou, então pode ser um excelente também indicador para a gente analisar e levar em conta. E aí tem vários outros indicadores que são interessantes, cada um deles tem as suas razões, então assim, façam cada análise, cada metodologia de análise, cada modelo de análise fundamentalista vai levar em conta alguns desses indicadores. A questão também de eficiência eu acho que é importante, né? Então a gente vai querer empresas que tenham boas margens de lucro, seja a margem bruta, seja a sua margem líquida, então isso é importante a gente entender se ela, né, não fica mais sujeita a alguma volatilidade de mercado, uma questão mais sazonal. É normal que no caso aqui uma empresa de varejo tenha uma margem menor, mas tem empresas que a gente consegue ver que conseguem entregar margens atrativas, né? Então quanto maior a margem da empresa, melhor também. Mesma coisa a questão do ROI, né, que é o retorno on equity, então quanto que a empresa entrega de retorno pelo seu equity, então também quanto maior um ROI, melhor também para a empresa, quanto maior um ROIC, melhor também para a empresa. É importante também a gente ter a questão dos indicadores de endividamento controlados, né, no sentido de a gente não pode investir, né, ou deveria evitar investir numa empresa que tenha o seu endividamento descontrolado, porque eu nunca vi uma empresa que não tem dívida nenhuma quebrar, né? Ou até posso morder a língua aqui, mas não me lembro de cabeça de uma empresa que não tem nenhum endividamento, tá? Ou tem um endividamento super controlado, super, né, bem administrado, vir a quebrar. Agora, uma empresa que opera de forma muito alavancada, ela tem maiores chances de, enfim, chegar à falência. Então, é importante a gente analisar também os indicadores de endividamento. Aqui mostra mais uma parte de aluguéis da ação como um todo. Depois nós temos aqui a questão seriam então quais seriam os dividendos, né? A gente vê que desde julho do ano passado ela não paga dividendos, quando ela pagou 1 centavo por ação, faz tempo já, né? Que todo o histórico de pagamento de dividendos da empresa, quando que ela teve ou não desdobramento ou grupamentos, né? Desdobramento é quando ela tem o seu valor que ela custava R$50, você tinha uma ação, ela passa a ser negociada a R$25 e você tem 2 ações, né? O acionista não é prejudicado, mas tem essa questão então de facilitar o acesso a aumentar o volume de negociação do papel. Aqui tem vários outros dados, é bem completa a ferramenta do Status Invest, patrimônio líquido, dívida bruta, valor de mercado da empresa, se ela está ou não no novo mercado, quantos por cento da ação da empresa estão sendo negociados em mercado, em bolsa, então 42,59% é o free float da empresa, dívida líquida, disponibilidade, então qual que é o setor dela, o segmento de atuação, é uma empresa, é uma análise bem completa que dá para fazer aqui.
Até o Status Invest ele mostra qual a posição acionária, quais são os principais acionistas da empresa, quem são os controladores da empresa. Então lá aparece a Luísa Trajano como uma acionista majoritária e também controladora da empresa, tem outros membros aqui, né? Então dá para a gente ter uma ideia mais completa, qual é a remuneração da diretoria, também aqui nesse tipo de informação que se percebeu alguns absurdos recentes, né, no Nubank, né, em relação ao lucro que a empresa gerava e quanto os seus diretores estavam sendo remunerados. E a outra ferramenta que tem, um pouco mais simples, um pouco mais bruta, digamos assim, mas também muito útil, é o Fundamentos, tá? Em paralelo ao Status Invest, ele vai mais direto ao ponto em relação aos números de múltiplos, as análises. Eu gosto bastante do Status Invest, que eu acho que ele é bem claro, a gente consegue comparar por setor e por subsetor. Se eu clicar aqui em eletrodomésticos, vai ter todas as empresas que trabalham também com a venda de eletrodomésticos, ou enfim, do setor de varejo de eletrodomésticos, no caso aqui da Via Varejo, por exemplo, que é um concorrente aí da Magazine Luiza. Então, assim, o Fundamentos é uma outra ferramenta também super válida. Dessa parte aqui, então, da tela do computador, era isso que eu queria compartilhar com vocês, então, o Fundamentos e o Status Invest, então, duas ferramentas super, gratuitas e muito boas de serem utilizadas. Então, pessoal, de minha parte era isso. A ideia aqui foi compartilhar com vocês, né, algumas questões relacionadas a como fazer, então, análise de ação. A gente aprendeu que tem análise técnica, tem análise fundamentalista, que na prática aqui a gente preza na Musa Capital, a gente gosta mais da análise fundamentalista, é uma análise que entrega, acho que de forma mais completa e de forma mais assertiva, pensando no longo prazo, resultados, né? Como a gente tem aí vários autores, a literatura não me deixa mentir aqui. A gente viu que existem ferramentas gratuitas da gente fazer análise de ações, então tem Status Invest, tem Fundamentos e tem várias outras também no mercado, né? A gente não ganha nada, estou divulgando aqui o Status Invest e o Fundamentos porque são ferramentas que qualquer investidor pode utilizar, tá? Então a gente não tem nenhum tipo de parceria com essa empresa, também acho que é importante deixar claro. Espero ter contribuído, espero ter ajudado com vocês. Deixe aqui, por favor, um comentário, né, embaixo do vídeo se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês têm alguma dúvida, que é bem importante também a gente ter esse feedback e poder sempre aprimorar cada vez mais o conteúdo que a gente entrega, então, para vocês aqui que assinam o nosso canal, que acompanham a gente nas redes sociais. Se quiser saber mais sobre o nosso trabalho aqui na Musa Capital, é só acessar www.musacapital.com.br. Nosso site tem formulário de contato, tem uma questão explicativa de quem é a Musa e como de fato a gente pode ajudar vocês a investir melhor. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida estamos à disposição. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.